Vai. Ô Ruth, tem mais uma coisa. Vamos lá. É o seguinte, então quais os tipos de ligações químicas? Ligações. Eu tenho as ligações, as moleculares, que aqui eu vou também chamar de covalentes. Eu tenho as ligações iônicas e tenho as ligações metálicas. Costuma aparecer em prova alguma coisa mais ou menos assim. A ligação iônica, ela aparece os íons positivos e negativos próximos uns dos outros, né? É o que acontece mais ou menos não sei se eu vou estar fazendo certo aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Isso aqui está imitando um retículo cristalino, como se fosse um sal, né? Sal de cozinha. Então aqui eu tenho íons positivos e negativos alternados. Isso aqui explica, por exemplo, quando eu pego uma pedra de sal, eu não consigo amassar a pedra de sal, porque eu vou aproximar íon positivo de negativo, eles vão escorregar como se fosse dois polos de mesmo polo de ímãs. Então isso explica o fato das substâncias iônicas serem duras e quebradiças. Elas são duras, o retículo é formado de forma que íons positivos estão alternados, positivo, negativo, e qualquer tentativa de mudar esse retículo, eu estou aproximando cargas de mesmo sinal. Isso aí vai causar uma força, né, de repulsão, que vai fazer com que esse retículo desmonte todo. Então daí duro e quebradiço. É muito importante também a questão de dissolver. Na verdade, se eu pegar o sal de cozinha e botar na colher, para que o sal de cozinha possa derreter, eu preciso de mais de 800 graus para derreter. Mas eu posso botar o sal de cozinha em água. Então eu estou dissolvendo, eu não estou derretendo. Derreter seria a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Então eu faço uma dissolução. E por que eu dissolvo um composto iônico como sal de cozinha em água? Porque ele é polar, e eu coloco a água em água, que também é uma substância polar. Então polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Bom, então que fique claro que a substância iônica em água, ela é polar, né? Iônico, obviamente, polar. E se a água é polar, a água dissolve essas substâncias, ou seja, ela separa os íons positivos e negativos. E como é que é a representação disso? A representação disso é mais ou menos assim, ó. O íon positivo, ele fica cercado por moléculas d'água nesse sentido. Portanto, a parte negativa da água fica voltada para o íon positivo, correto? E o íon negativo, ele fica cercado de moléculas d'água nesse sentido. Ou seja, a parte positiva da água fica voltada para o íon negativo. Isso a gente chama de água de solvatação. Bom, então quer dizer que um composto iônico, se ele é iônico, ele tem metal. Se tem metal com metal, eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Automaticamente, separar esses dois é muito difícil, porque eu tenho uma eletrosfera muito negativa atraindo um núcleo, né, do outro. Então essa atração é muito forte. Para separar isso, né, do íon positivo e negativo, eu preciso de muita energia. Por isso, compostos iônicos têm alto ponto de fusão e ebulição. O composto molecular, vamos pegar aqui o HCl. O HCl em água, ele se quebra em H+, mais Cl-, ou seja, a água, ela tem a capacidade de quebrar os compostos moleculares formando íon. Portanto, é o que eu chamo de ionização. Ionização é a formação de íon partindo de um composto que na verdade é molecular. Se eu pegasse, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, ou se eu pegasse uma base, o NaOH, você está vendo que tem metal. Se tem metal, é composto iônico, né? O NaCl em água me daria Na+, mais Cl-. O NaOH, que é a soda cáustica, né, hidróxido de sódio, me daria em água, me daria o Na+,
mais OH-. Mas eu tenho que ter cuidado, porque esses compostos, na verdade, não são moleculares, eles são iônicos. Então aqui já é Na+, Cl-, aqui já é Na+, OH-. O ideal é eu representar dessa forma aqui, ó. Na, tá dando para ver aí, calma aí. Na, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Na+, e Cl-, né? Porque, na verdade, eu posso ter um grão de sal de sal, por exemplo, de cloreto de sódio, eu posso ter um grão maior, um grão menor. A quantidade de Na e Cl que tem, o fato é que tem Na grudado em Cl. Então aqui, quando eu pego composto molecular em água, ele dá origem a 2 íons, eu faço uma ionização, é o que acontece com os ácidos em água. Quando eu pego um composto iônico, seja ele um sal, seja ele uma base, em água, ele apenas separa os íons que já existem, porque ele é iônico, e aí eu chamo de dissociação iônica. Então, dissociação iônica é separar um composto que já é iônico. Ionização é pegar um composto molecular em água e transformar ele dá origem a 2 íons. Outra coisa também que é importante da gente falar é a questão do estado físico. Quais estados físicos que a gente trabalha com eles? O sólido, está aqui o líquido e o gasoso. Então, é muito importante dizer o seguinte: o que determina os sólidos? As partículas estão o quê? Próximas. O líquido, as partículas estão mais distantes. O gasoso, as partículas estão mais distantes ainda. O cuidado que a gente tem que ter é que o que determina o estado físico das substâncias, na verdade, não é a massa delas, né? Por exemplo, se eu pegar CO2, ó, já está dando para ver aí, CO2, e se eu pegar a água, né, o CO2 é um gás carbônico, a água é um líquido. Se eu for olhar na tabela, o carbono vale 12, o oxigênio vale 16, né? Portanto, aqui vai dar o que? 16 dá 40, 10, 20, 30, 36, 44, não é isso? Então 44 gramas, enquanto aqui a água, um mol de água é 18 gramas. Então qual que é mais leve? Mais leve é quem? A água. No entanto, ela está no estado o quê? Líquido, enquanto o mais pesado, que é o gás carbônico, está no estado gasoso. Ou seja, a massa, ela não é o determinante para o estado físico. O que determina o estado físico é a proximidade entre as partículas. E o que define a proximidade entre as partículas é o que a gente chama de interação, né? Interação. E essa interação, a gente tem, óbvio que no composto iônico, essa interação está grudado, um íon está grudado no outro. Mas no composto molecular, ou covalente, eu tenho 3 tipos de interações. Eu tenho uma que chama ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Eu tenho um que chama de polo, e tem outra que chama força de Van der Waals. Não sei se eu escrevi certo. Waals. Waals. Alguma coisa assim. Então, esses dois aqui, a ligação de hidrogênio, que antes era chamada de ponte de hidrogênio, e a atração de polo, elas são para compostos polares. Enquanto a força de Van der Waals é para composto apolar. Ok? Então vamos lá. A ligação de hidrogênio nada mais é quando eu tenho uma molécula que ela tem flúor, aqui ó, é o FON, né? Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, ácido fluorídrico e outra molécula aqui de ácido fluorídrico. Só invertir ela. Essa atração aqui é forte, porque o flúor é muito eletronegativo e está atraindo o hidrogênio. Então, eu tenho uma atração muito forte que é chamada de ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio. Eu poderia também ter isso aqui, o oxigênio e a outra molécula aqui, ó. No caso da água, o oxigênio está atraindo de uma molécula d'água, está atraindo outra. Essa atração também é muito forte, é chamada ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. É uma atração forte. E a outra aqui é o Na. Desculpa, Na o quê? É NH3, né? Então, se eu tiver outra molécula aqui, ó, o que vai dar? Eu tenho a atração do nitrogênio de uma molécula e hidrogênio de outra. Também é uma atração muito forte. Nesses casos aqui, há uma proximidade muito grande dessas substâncias moleculares. Agora, se eu pegar o HCl, vou pegar o HCl de novo aqui, ó,
Vê se dá para ver. HCl, o que está acontecendo? A atração, ela não é tão forte, porque a eletronegatividade é o que? Do cloro não é tão grande. Então, aqui eu tenho mais distância. Ok? Então, 2 minutos? 20 segundos. Então, na ponte de hidrogênio as partículas são mais próximas, na dipolo-dipolo mais distante um pouco, na Van der Waals mais distante ainda. Manda esse aí, esses dois.